Você sabia que só pode existir vida da forma que conhecemos hoje se tiver água líquida? Não? Meu nome é Bárbara e eu tô aqui hoje nesse podcast para falar um pouquinho sobre o ciclo da água. A água na forma líquida intemperiza alguns tipos de minerais, como o cálcio e o fósforo. E esses minerais eles ajudam no controle da temperatura do planeta. E com isso é possível que haja a regulação do CO2 na atmosfera, fazendo com que a gente e as plantas e os animais sejam capazes de respirar o CO2 da forma que a gente conhece hoje. Outra forma muito conhecida de refrigerar o planeta e distribuir o calor em todos os continentes são as correntes de vento e as correntes marítimas. As correntes de vento, também conhecidas como células de Hardway, pegam o calor dos trópicos e distribuem. Então, pensem em um ciclo mesmo. Um calor que está aqui na latitude 0 graus, ele sobe porque o ar quente ele é menos denso, então ele sobe. E essas correntes levam ele para o próximo trópico, que seria o trópico em 30 graus, e aí ele resfria lá em cima e desce. E aí ele volta quente, sobe, resfria, desce frio, volta quente, sobe. Então fica esse ciclo mesmo para distribuir a temperatura do planeta, e isso acontece em todos os hemisférios. E com as correntes marítimas é a mesma coisa. Elas pegam a água quente de um continente e levam para outro. Até no filme Procurando Nemo, aquela parte que as tartarugas pegam uma corrente marítima para se locomover, é basicamente isso. Então, por exemplo, aqui no Brasil tá um calor, uma corrente pega esse calor do Brasil e joga em outro continente, que na teoria, pelo formato da Terra e pela radiação do Sol, era para ser mais frio. Além disso, outra forma de refrigeração que a gente conhece é o suor. Então, se um ser humano, por exemplo, apostar uma corrida num dia muito quente com um cavalo e for uma distância muito grande, o ser humano ganharia, porque por conta do suor, nosso corpo consegue regular a nossa temperatura, fazendo com que a gente tenha mais resistência a longo prazo do que um cavalo. Mas por que a gente tem água líquida no nosso planeta? A teoria mais aceita entre todos os cientistas é que a Terra antigamente era uma bola de fogo. E nessa bola de fogo tinham muitos gases de diversas formas que a gente conhece hoje em dia. E depois que essa bola de fogo se apagou, ela foi resfriando. E aí, quando foi resfriando, os gases foram se modificando e o hidrogênio e o oxigênio, que são a fórmula da água, H2O, se juntaram e a gente conhece a água como ela é hoje em dia, dessa forma. Muito doido pensar, né? Que essas coisas aconteceram há milhões e milhões de anos atrás e hoje a Terra é o único planeta que existe vida da forma como nós conhecemos, que precisa de água e oxigênio para sobreviver. E por falar em vida e em coisas que aconteceram anos atrás que impactam em quem somos hoje, vocês sabiam que a descoberta do Brasil, na verdade, não foi uma descoberta sem querer. Os portugueses sabiam que existia um continente aqui, justamente por aquelas correntes de vento e correntes marítimas que eu tinha falado. Então não foi uma descoberta ao acaso. Foi tudo estudo da navegação, que já sabiam sobre ventos alísios, e aí eles já sabiam que existia um continente aqui. Então eles foram só eles pararem aqui, e aí eles seguiram a rota deles para a Índia depois, porque o Brasil não era o foco deles. Eles queriam ir para as Índias por causa das especiarias, mas não foi uma descoberta ao acaso, foi tudo planejado e estudado. Inclusive tem até uma música que fala sobre isso, sobre como eram as navegações antigamente. É uma música do Jim Morrison. Se vocês pesquisarem aí sobre música Latitude do Cavalo, vocês vão entender como isso funcionava através de música, então é um jeito mais fácil de aprender. E lá também ele fala um pouquinho sobre como era a questão dos cavalos, porque os portugueses traziam cavalos, né, nas suas navegações, e aí, na falta de recursos, por conta de acidentes, eles tinham que sacrificar os cavalos. Então essa música ela fala bastante sobre isso,
Para quem tiver interessado, é só jogar no Google Latitude do Cavalo, Jim Morrison, que dá pra ver a letra e escutar a música. É em inglês, mas tem tradução em todos os sites. Enfim, é bem legal, assim, para quem quiser aprender de uma forma diferente. Foi esse o podcast de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou alguma coisa, podem mandar aqui. E é isso, até semana que vem com mais um podcast sobre a água, sobre os ventos e sobre toda a história do Brasil e do mundo.